Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube, em digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável começar mais uma semana aqui no Hora do Esporte. Essa semana que tem feriado prolongado, essa semana que é mais curta. E é isso, vamos ao programa. Semana curta, mas teremos Hora do Esporte também na quarta e sexta-feira, hein? Tudo ao vivaço para você. E olha só, aqui com a gente também, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade. Luizão levando sempre a informação para a comunidade surda que gosta do Hora do Esporte, que gosta dos esportes aqui de São José, tá certo? E a gente começa o Hora de hoje falando de basquete. Na última sexta-feira, o São José Basquetebol encarou a primeira partida dos playoffs de quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete. Jogo fora de casa, hein? Em um jogo muito equilibrado que foi decidido somente nos segundos finais e deu Corinthians. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Com os desfalques do armador e capitão Diego Figueiredo, o ala pivô Arthur Bernardi e o pivô Matheus Leal, o São José foi até o Parque São Jorge, no ginásio Lamir Marques. A bola subiu e a primeira posse foi do São José, que logo abriu o placar com Renato Carbonari. Aliás, o pivô do São José começou bem a partida e em menos de 6 minutos anotou 10 pontos a favor do São José. Da zona morta, converteu mais 3, colocando 5 de vantagem para o São José, 16-11, e o técnico corintiano Silvio Santander foi obrigado a parar o jogo. O que não surtiu muito efeito, pois o São José continuou firme no ataque e Pedro Chorio guardou mais 3 para a Águia do Basquete, 19-13. Enquanto do outro lado, as bolas do Corinthians teimavam em não cair, como nessa de Rafael Hetzheimer. E o primeiro período terminou mesmo com vitória do São José, com esse gatilhaço de Vitor Silvério, colocando 10 de vantagem, 24-14. O segundo período começou como terminou o primeiro, com Vitor Silvério on fire, anotando os 6 primeiros pontos do São José, abrindo 11 de vantagem, 30-19. Nesse fundo quadra, Leonardo Lema anotou mais 2 para o time azul e branco, abrindo 12 de vantagem, com o placar mostrando 34-22. Mais uma vez, Silvio Santander foi obrigado a parar o jogo. Só que dessa vez a paralisação deu resultado. A partir daí, o Corinthians começou uma boa reação e aos poucos foi tirando a diferença. Muito em função dos erros ofensivos do São José. Rafael Hetzheimer colocou mais 3 na conta do timão e o empate no placar, 36-36. E no final do primeiro tempo, depois de 2 trocas de cestas das equipes, a partida foi para o intervalo empatada em 40 Corinthians, 40 São José. Na volta do intervalo, a primeira cesta demorou quase 1 minuto e meio para sair e foi para o Corinthians, com Cauê Borges. Mas foi o São José que começou a dominar as ações no terceiro período, principalmente com as bolas de 3. Foram 3 praticamente em sequência que deixaram o São José na frente do placar, 52-47. Mas do outro lado tem o experiente Elinho para também colocar mais 3 de Chua para o timão e encostar no placar, 52-50. O que obrigou dessa vez Sebastião Figueiredo a parar o jogo. E deu resultado, pois o São José voltou melhor e com essa cesta e falta de Renato Carbonari concretizou o ataque de 3 pontos para o São José. E no final do terceiro quarto levou a partida para os últimos 10 minutos com 4 de vantagem, 59-55. No último período, o São José aproveitou mais uma vez a zona morta para colocar mais 3 na conta do timão, com Douglas Santos, 62-57. Mas Landeira deu a resposta na mesma moeda, não deixando o São José abrir, 64-62. Quando restavam 7h32, o Corinthians passou pela primeira vez à frente no placar, com o Léo nesse jump, 66-64 para o Corinthians.
O jogo permaneceu equilibrado, com trocas de cestas até restar 45 segundos para acabar o jogo, e o placar mostrando 75-75 após uma cesta de 3 para cada lado. Restando 33 segundos, o São José teve a chance com Augusto, mas essa deu bico. Já Cauê Borges converteu os 2 lances livres, colocando o Timão na frente de novo, 77-75, restando 20 segundos. O São José teve a chance do ataque, mas Pedro Chorio sofreu a dobra e pisou na linha. Posse de bola corintiana, restando 3,8 para acabar a partida. Depois do tempo pedido pelo São José, lateral bola para o Corinthians. Cauê Borges sofreu a falta. O próprio Cauê converteu mais 2 lances livres para o Corinthians e deu números finais à partida. Final no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. Corinthians 79, São José 75. Pois é, Brunão, apesar dos desfalques do São José, o São José teve 3 desfalques importantes, o Figueiredo, o Matheus Leal e também o Arthur Bernardi. Além da falta técnica, né, dos jogadores em quadra, que são jogadores considerados aí titulares, você perde 3 jogadores no rodízio, e o rodízio no basquete é muito importante. Eu achei que o São José jogou demais e poderia, se não fossem os detalhes, poderia até ter saído com a vitória de lá. É, que a gente falava aqui na sexta-feira, né, o São José, se caso perdesse, mas seria que perder, assim, jogando bem para vir para São José com uma moral elevada, né? Então, o jogo que vai acontecer hoje, o São José já veio com essa moral elevada por ter ido bem no primeiro jogo e tem a chance aí de, jogando em casa com o Caldeirão, né? Com certeza o Lineu vai estar com um bom público. Então a torcida pode empurrar o São José para cima do Corinthians, né? Já ganhou na primeira fase e jogou bem agora jogando fora de casa. Por detalhes, como você falou, não conseguiu a vitória, mas aqui tem grandes chances aí de conseguir, se jogar desse jeito, conseguir a vitória e empatar a série. Pois é, moralmente para o São José, em que pese a derrota, mostrou que dá para jogar de igual para igual e que dá para vencer aí. Vamos ver se de repente o Figueiredo tem condições de jogar, o próprio Arthur Bernardes. O Leal é mais difícil, não tem condições, é só para o NBB, estourou o tendão aí das mãos, de uma das mãos, não vai ter condições. Mas se tiver o Figueiredo de volta, também tiver o Arthur, ganha na rotação, ganha também na qualidade técnica. É isso que esperamos hoje, uma boa vitória da equipe do São José para empatar a série e levar a decisão para a quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui então nos jogos do São José. Primeiro, vitória do Corinthians, lá na casa do Corinthians, 79-75. Hoje, 20 horas, ginásio Lineu de Moura, São José e Corinthians. Se o São José empatar a série, leva a decisão para a próxima quarta-feira, novamente no Lineu de Moura. Se o Corinthians vencer, o Corinthians avança e o São José para nas quartas de final. Esperamos uma vitória da equipe do São José, tá certo? Brunão, mudando de assunto para a gente fechar o primeiro bloco de hoje, olha só, São José Futsal Feminino foi eliminado nas quartas de final da Liga Feminina de Futsal, jogando no ginásio Anhanguera. A partida que começou no sábado, mas só terminou no domingo, devido aí às fortes chuvas e goteiras no ginásio, obrigaram a partida a ser paralisada, restando 10 minutos para terminar o jogo. Quando a partida foi realizada, enquanto ela foi realizada aí no sábado, o placar mostrava empate em 1-1, com gols da Gabi Amorim para o Londrina e Jana para o São José. Aí a partida foi paralisada, aliás, ela foi paralisada várias vezes, mas 5, 6 vezes ela foi paralisada por conta de goteiras no ginásio. Aí, não tendo mais condições, fortes chuvas, goteiras muito fortes e persistentes, acharam por bem terminar a partida, adiar e jogar o restante no dia seguinte, 10 da manhã. E 10 da manhã começou o jogo no domingo e aí não deu para o São José. O time de Londrina marcou mais um com a Dani, quando restavam apenas 3 minutos para acabar a partida, e sacramentou a vitória londrinense 2-1 e a passagem aí às semifinais da equipe londrinense para a sequência da Liga Nacional nas semifinais. O Londrina pega quem vencer do confronto entre Cascavel e Telêmaco Borba, Brunão. Uma eliminação doída para o São José, né? Que o São José conseguiu virar o placar aqui. No finalzinho acabou, como no basquete, nos detalhes, né? Acabou tomando o gol de empate. Talvez tivesse levado esse resultado de vitória para Londrina, poderia ter sido diferente o jogo. Mas parabéns para as meninas, né? Conseguiram aí se classificar, vencendo fora de casa na última rodada, se superaram. E infelizmente aí, talvez, se não tivesse essa parada, o jogo seria outro, né? Então, parabéns para as meninas que caíram, mas caíram de pé. Pelo que a gente obteve de informações, realmente, se tivesse a continuidade do jogo naquele momento, São José teria mais chances, mas são
coisas do acaso. Dá uma quebrada no ritmo, né? Dá uma quebrada, ainda mais para quem precisa vencer, que era o caso do São José, precisava ali vencer a partida, ficou mais difícil realmente, e aí teve o desgaste de viagem. São José viajou relativamente tarde lá para Londrina, né, devido às circunstâncias, então faz parte da vida. Só para a gente sacramentar, Matheus, coloca em tela cheia só para a gente dar uma olhadinha. No dia 29 teve um empate em casa 2-2, São José precisava vencer no tempo normal ou na prorrogação para poder sair classificado, mas não, acabou perdendo no tempo normal. O Londrina acabou vencendo por 2-1 e avançou para as semifinais da Liga Nacional de Futsal Feminino, mas não apaga a boa campanha da equipe do São José, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro intervalo do dia, aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30, é pai e bola, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. No sábado, São José foi até Santos para a primeira partida da grande final da Copa Paulista. E em um jogo onde só teve bola rolando no primeiro tempo, porque no segundo a chuva castigou a cidade e o gramado lá de Uricumurça, a partida foi decidida aos 53 da segunda etapa com um pênalti bastante duvidoso. Quem esteve por lá foi o cinegrafista, Marquinhos Alves, e o nosso repórter Paulo Molhado Ricardo. Você vai entender por quê já. Solta, Matheus! Nós vamos invadir sua praia. O São José desceu o litoral santista para tentar invadir a Praia da Briosa no primeiro jogo da final. Mas a parada era difícil e, ao invés do mar, a bola iria rolar mesmo no gramado do Uricumurça. Para vencer a partida, o time da Águia do Vale manteve a mesma escalação do jogo da classificação contra o Prudente. Mas a atmosfera estava a favor da Portuguesa Santista, que já na entrada do time recebeu uma bonita festa da torcida. Com o estádio lotado, a Briosa foi para cima e teve a primeira chance do jogo com menos de um minuto. Lucas Paraíba recebeu na esquerda e tirou tinta da trave de Luiz Augusto. Matheus Serafim fez jogada individual e cruzou para Nicolas, na marca da Cal, aparecer sozinho para finalizar. Quase o gol da Águia. E a bola parada do São José voltou a aparecer. Rodrigo Andrade levantou na área. Rafael Tanque subiu, mas não tocou. O goleiro Wagner ficou vendido e a bola explodiu no travessão, para sorte da Briosa. Léo Santos tentava encontrar espaços, mas a zaga do São José, bem posicionada, dificultava a vida do meio-campo santista. E o primeiro tempo da decisão terminou empatado. Na volta dos vestiários, os jogadores tiveram um desafio a mais. O gramado do estádio Uricumurça virou piscina e o futebol se transformou em polo aquático. Sem condições alguma de jogar futebol, o jeito era dar chutão e cenas como essas começaram a aparecer. E mesmo com o gramado inundado, o São José ainda levou perigo. Cobrança de lateral, a zaga deu mole e Pedro Favela saiu na cara do goleiro. Mas na hora da finalização, Wagner salvou a Briosa. Já nos acréscimos, o lance do jogo. Quando tudo caminhava para o 0-0, Caio César, dentro da área, levantou a bola para dar o chutão. Mas no meio do caminho havia Caio Christian, ou como diria o poeta, havia um Caio Christian no meio do caminho. O árbitro de frente para o lance marcou pênalti. Muita reclamação dos jogadores do São José. Veja no replay, pela imagem aproximada, dá a impressão que não houve toque. O Caio Christian chegou pulando e se jogando. O árbitro Fabiano Monteiro Santos nem consultou o VAR. Eu ergui a bola, eu vi o jogador do time deles vindo e acabei ficando com a perna parada no ar, não fiz o movimento do chute. Se você pegar o lance na TV, não tem o movimento do chute, eu não toco nele. A gente já viu várias vezes. Mas como o Franco não tinha nada a ver com isso, deslocou Luiz Augusto para fazer o gol da vitória da Briosa no primeiro jogo da decisão. Eu acho que quando o gramado estava em condição de jogo, a gente teve duas situações claríssimas de gol. Poderia ter feito o gol e mudado um pouco a história do jogo. No segundo tempo, parece que a Praia de Santos foi transferida para o estádio Uricumurça. O gramado alagou e estava impraticável para o futebol. Agora, no Martins Pereira, o São José espera que o contexto seja diferente. E se tiver chuvas, que seja somente de gols, para o time tentar buscar o título da Copa Paulista.
Fazer valer o mando de campo em casa, diante do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai lotar o estádio. Então, trabalhar forte essa semana, manter a cabeça focada, que a gente sabe que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá diante do nosso torcedor e fazer o que a gente tem feito em busca da vitória desde o começo do jogo, que é o mais importante. É muito forte, junto com a nossa torcida, tenho certeza que eles vão lotar e nós vamos buscar isso aí a todo custo, vamos reverter esse resultado e vamos ser campeão lá dentro. A gente falava, né? Um empate seria excelente para o São José, mas uma derrota pelo placar mínimo não é de todo ruim para um time forte como é o do São José, jogando em casa, ingressos esgotados no Martins Pereira. Teremos mais de 12 mil torcedores no Martins Pereira próximo sábado, Brunão. É, um placar totalmente reversível, né? Tendo em vista até que o São José criou algumas chances, como a gente viu na matéria, pelo menos na parte da matéria, criou algumas chances jogando fora de casa, né? E aqui acredito que vá até chover, mas talvez não tanto quanto choveu em Santos. E o gramado do Martins Pereira é um pouco melhor também do que o gramado do Eurico Murcia. A gente até falava que se chover, não vai ter jogo, assim, vai ser decidido nos detalhes, como foi. Então, o São José tem totalmente as chances e as possibilidades de poder reverter no segundo jogo. Pois é. Coloca pra gente, então, pra gente dar uma olhada com mais detalhe no lance do pênalti, o lance que decidiu o jogo. A gente vai ver o lance mais aproximado, imagem da TV Cultura, ó. Brunão, olhando assim, nesse lance, me parece, olha lá, ó, me parece que não pega ali a perna do Caio Christian, né, que é o lateral esquerdo da Portuguesa Santista. O Caio César realmente foi imprudente no lance, ele não viu que tinha alguém atrás dele, não dava para sair jogando, obviamente, naquele mangue que está ali, e acabou marcando o pênalti. O que me estranha é o seguinte: primeiro, o juiz estava bem posicionado, ele viu o lance de frente, só se ele viu algo que a TV, que esse ângulo não mostra, porque não tem outro ângulo de câmera, tem somente esse ângulo, é o ângulo mais aproximado, inclusive imagens da TV Cultura. Obrigado pela TV Cultura pela sessão das imagens. Mas o detalhe é o seguinte: tinha VAR no jogo. Os jogadores daqui, no momento, talvez até pela falta de costume, né, de ter VAR, só teve o Nicola, o jogador Nicola do São José, ele fez o sinal do VAR ali em meio à reclamação, pedindo para que o árbitro fosse olhar. E nesse meio que teve muita reclamação, o pênalti foi ali, ó, aos 48 e 49 a marcação do pênalti, o pênalti só foi cobrado aos 53. Ou seja, teve uma confusão ali e, obviamente, teve a checagem do VAR. Porém, o árbitro não foi chamado para dar uma olhada. Pelo que dá para ver aí, Brunão, você achou que pegou, não pegou? Eu não, assim, o árbitro estava bem de frente, né? Então, assim, ele tinha às vezes dá para ouvir, né? A gente que está de fora, a gente não ouve o que acontece. Às vezes a chuteira com chuteira, o pé com o pé, dá para ter um som ali que a gente, logicamente, está de casa, não ouve. Se ele ouviu esse som, ele marcaria pênalti. Eu acho que assim, é um pênalti que dá para marcar, mas é bem complicado. É um pênalti que se ele marcou, eu não condeno que ele tenha marcado o pênalti, porque, como você disse, o Caio César foi bem imprudente. Eu acho que não pegou também. Então eu não marcaria, mas o fato dele ter marcado o pênalti, assim como foi no primeiro jogo lá, teve um pênalti também complicado, na mesma área inclusive, para a Portuguesa Santista, que é aquele negócio, dá para marcar. Se marca, não dá para cornetar tanto, mas se não marca também não dá para cornetar. Se não me falha a memória, esse é o terceiro pênalti que é marcado para a Portuguesa Santista nos acréscimos do segundo tempo. Não sei, não estou falando nada, não estou acusando nada, mas é um dado. Terceiro, se não estou enganado, é o terceiro pênalti marcado para a Portuguesa Santista em acréscimos no final do jogo. Aparentemente, sem clubismo algum, me parece que não pegou. Mas o que chamou a atenção, não sei se ainda vai dar para a gente ouvir o Caio César falando aqui para a TV, pela rádio, o Caio César, na rádio pelo menos, em nenhum momento ele disse: olha, não toquei, não fiz pênalti, você pode olhar e tudo mais. Na rádio não. Na rádio ele deu entrevista, o árbitro não deu a falta lá, e veio dar aqui, não sei o quê, babá, assim, ele não foi categórico. Já na TV ele falou, vocês podem reparar que eu não estiquei a perna toda, ele falou isso, que ele fez o movimento, ele viu o jogador do Thiago Christian chegando e ele foi dar o bicão e ele falou que não esticou
totalmente a perna como ele gostaria. Ele tira um pouco o pé, né? Exatamente, ele não fez aquele movimento. Obviamente, quando o cara vai dar um bico na bola, a perna sobe, né? Vai lá em cima. Ele não, ele fez um movimento, digamos, contido ali. Ele mudou, né? Ele fazer assim, ele fez assim. Exatamente, exatamente. Então, assim, então fica essa situação. Mas o que chama a atenção é o VAR não ter chamado. E ao que parece, o VAR não... Porque uma câmera frontal resolveria todo o problema, porque pela lateral você não consegue ter a noção realmente se pegou ou não. Uma câmera frontal, que deveria ter, porque se você vai com o VAR, você tem que ter todas as câmeras, como é na Série A1 do brasileiro, na Série A. Tem várias câmeras. Eu não sei se lá tinha. E teria que ter uma câmera frontal para pegar o lance de frente. A câmera que está debaixo da transmissão, ela não pega muito bem, porque tem alguém da Portuguesa passando bem na frente na hora. Exato. Então, assim, não dá a chuva, molhada a lente, isso aí tudo atrapalha. Então, se você tivesse uma câmera frontal, aí não teria erro. Pô, pegou um pouquinho, pegou muito, pegou, é pênalti, não tem dúvida. Mas, olhando por ali, só se o árbitro realmente, que estava bem posicionado, ele viu algo, ouviu algo e imediatamente marcou. Mas, olhando pela imagem que nós temos, realmente não teve nada não. Coloca pra gente, só para ilustrar aqui, os resultados, né? O resultado, na verdade, e o jogo da volta. Tá aí, ó. Portuguesa Santista venceu o primeiro jogo, afinal, foi neste sábado. Próximo sábado, no estádio Martins Pereira, dia 14, 15 horas, Martins Pereira, ingressos esgotados, hein? 12.442 ingressos vendidos, casa cheia para receber a grande final, São José e Portuguesa Santista. Lembrando, empate da Portuguesa Santista, qualquer vitória da Portuguesa Santista, o título vai para Santos. Vitória por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, pênaltis, qualquer vitória acima de 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2 e assim por diante, São José campeão da Copa Paulista, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia. Tem vôlei e jogos regionais em destaque para você. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte. Olha só, começa hoje a decisão de semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei. O time do Farmacon de Vôlei São José encara o Guarulhos, fora de casa, no ginásio Ponte Grande, em Guarulhos, pela primeira partida dos playoffs melhor de 3. Quarta-feira, o jogo é aqui na Arena, hein, Brunão? Só lembrando, na fase de classificação, primeiro jogo da rodada do São José, o São José tomou a traulitada em casa, 3-0 pro Guarulhos, hein, Brunão? Em casa não, fora. Foi fora, é verdade. É essa imagem aqui que a gente tá vendo, inclusive. Mas o contexto ali era outro, né? O time do São José ainda estava sendo montado, né? Porque tinha muitos jogadores na seleção, o Schwank estava também na seleção. Aí agora, desde a volta do Schwank, o time do São José achou o caminho, né? Venceu todos ou quase todos os jogos, perdeu um com o Schwank à beira da quadra e ganhou todos. Então, desclassificou o Campinas, que era uma das equipes fortes, e é uma das equipes fortes aqui do estado de São Paulo. Atual bipaulista, né? Então, na verdade, acho que atual tri-paulista. Eles estavam brigando pelo Tetra. Então, o Campinas aí era um dos favoritos para esse campeonato. O São José foi e tirou o Campinas em 2-0 na série. Então, o contexto é outro. Lógico, hoje o jogo é muito difícil contra o Guarulhos, mas trazendo para São José dos Campos também tem a grande chance de São José ganhar aqui em casa diante da torcida. E esse ginásio da Ponte Grande é um ginásio acanhado. Já estive lá com o Marvin Pinho, eu e o Marvin Pinho ficamos ali no meio da torcida, né? Porque tinha jogo, a transmissão da TV ocupou todos os lugares disponíveis para as TVs e tudo mais, e aí a gente foi jogado ali no meio da torcida mesmo, tinha torcedor passando na nossa frente, torcedor do lado, reclamando porque a gente estava atrapalhando a visão do torcedor. É claro, a gente entende a situação do torcedor, mas eles também tinham que entender o nosso, né? Então ali era uma troca de gentilezas ali de todos os lados, e fizemos ali a transmissão do jogo. Na oportunidade fui lá fazer um jogo do Taubaté contra a equipe do Guarulhos, né? Também, acho que semifinal de campeonato. Eu e Marvin Pinho estivemos lá, ginásio bem acanhadinho. Mas você bem falou, Brunão, em relação ao confronto de hoje, a dinâmica é diferente, os ânimos são outros, jogadores reforçando as duas equipes. Vai ser um grande jogo, esperamos uma boa vitória da equipe do Farmacon de Vôlei São José. Aliás, Matheus, coloca pra gente aí o caminho que o São José vai percorrer dentro desse playoff. Hoje, 21 horas, lá no ginásio Ponte Grande, Guarulhos e Farmacon de Vôlei São José. Próxima quarta
quarta-feira, dia 11, 21 horas, aqui em São José, na Arena Farmaconde, o segundo jogo. Se tivermos uma vitória para cada lado, teremos o terceiro jogo no dia 14, também, novamente, lá no ginásio Ponte Grande. Se qualquer uma das duas equipes fizer 2-0, mata a série e aí acaba o campeonato para uma ou outra equipe, tá certo? Do vôlei mais alguma coisa? Fechou? Então tá bom, sorte para a equipe do Farmaconde Vôlei São José, hoje 21 horas lá no ginásio Ponte Grande. Brunão, para a gente fechar o programa de hoje falando, claro, dos Jogos Abertos de Rio Preto 2023. Com os resultados do final de semana, São José dos Campos segue na liderança e ampliou a sua vantagem na competição. São José aparece com 92 pontos, seguido por São Caetano do Sul com 69 e o Santos com 65. Santos está bem até nos Jogos Abertos, hein? Que beleza! Ontem, São José somou mais 3 medalhas de ouro no xadrez feminino livre, xadrez masculino sub-21 e também na capoeira feminino. E 3 de prata, capoeira masculino, supino e judô feminino, totalizando mais 48 pontos na classificação geral. Você está vendo algumas imagens aí de algumas das modalidades, tá certo? São José também levou ouro no tênis feminino sub-21 e no wrestling masculino e feminino. Já o judô masculino levou prata e a ginástica rítmica o bronze. Também pontuaram as equipes de atletismo masculino na 8ª posição, atletismo feminino 7ª posição e o biribol na 8ª. Hoje, São José disputa a final do basquete feminino sub-21 contra Itatiba e do handebol feminino sub-21 contra Pinda, garantindo pelo menos mais 2 medalhas de prata. O basquete masculino enfrenta Rio Claro na disputa do bronze. O tênis de mesa também disputa a medalha de bronze. A equipe feminina enfrenta Santo André e a masculina enfrenta Jundiaí. A malha também luta por bronze contra São Caetano. Ainda pela fase de classificação, jogam nesta segunda as equipes de futsal feminino contra Santos, vôlei masculino contra Votuporanga e a bocha contra Araraquara. Também estão na programação das competições o boxe, damas e também o karatê. Ufa, Brunão, é esporte a dar com pau, hein? Esporte para todos os gostos, em todos os terrenos. E uma grande zebra aí no final de semana foi a derrota do futebol feminino, né? Que era uma medalha quase certa aí. São José perdeu para Pinda 1-0 nas quartas de final. Então, foi uma grande zebra e a oportunidade perdida para o São José pontuar no quadro de medalhas. Pois é, e o futebol feminino é uma das modalidades que a delegação como um todo já conta com pelo menos ali alguns pontinhos. Vice-campeão, entre os 3 primeiros, conta com essa pontuação, porque a gente sabe que é tudo muito acirrado e essa falta de pontos do São José, futebol feminino, pode fazer diferença lá no final. Por enquanto não está fazendo não, porque São José está na frente, 90 pontos, segundo São Caetano, terceiro Santos, depois Rio Preto, Pinda, Praia Grande, Franca, Araraquara, Sorocaba e também São Bernardo do Campo. O quadro de medalhas atualizado, olha só. Olha lá, o São José foi campeão no wrestling, capoeira feminino e no xadrez. Tem também ali, ó, prata na capoeira, no judô e no supino, bronze na ginástica rítmica e os outros aqui, ó, atletismo masculino e feminino, além do biribol. No sub-21 tem o tênis e o xadrez também, as medalhas de ouro para a equipe de São José, tá certo? Esse quadro vai aumentar muito mais, você vai ver durante a semana. Brunão, para a gente fechar, um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho no final de semana. Aliás, o Brunão fez uma matéria muito bacana sobre o... Hóquei na grama. Hóquei na grama, com o grande Jonel e também um atleta que foi convocado para o Pan-Americano. Você vai ver na quarta-feira, vai ficar muito legal essa matéria. Brunão, parabéns, um abraço, até quarta. Até quarta-feira, eu estou sequinho, ao contrário do nosso Paulo Jaguatirica. Foi um grande prazer, um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até quarta-feira, abraço, tchau. Eu quero saber quem é o estilista do Paulo e o nosso Paulo Jaguatirica. Que beleza! Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, sempre um prazer, hein? Aquele soquinho maroto tá feliz com o Santos. Santos ganhou 3 seguidas, ninguém segura o Santástico. Que beleza, hein? Muito bem, dê um beijo no Lorenzo, nosso mascotinho. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na próxima quarta-feira com muito mais informação do esporte aqui da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.